E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula do curso de OBS Studio. Na aula anterior, então, a gente conheceu as principais áreas da interface do OBS e a gente estudou os conceitos de cenas e fontes. A gente viu que cena representa uma composição completa, enquanto as fontes são os elementos utilizados para construir essa composição. Nessa aula aqui, então, a gente vai aplicar esses conceitos de forma prática. A gente vai criar uma cena desde o início, adicionar uma fonte de cor, texto, imagem, captura de janela, por exemplo. A gente vai ver também como posicionar, redimensionar e organizar esses elementos, além de utilizar os controles de visibilidade e bloqueio. Os procedimentos que vão ser apresentados nessa aula são importantes para a realização também da primeira atividade avaliativa do minicurso. Então, essa aula aqui vai estar bem relacionada com a atividade 1. Então, vamos começar criando uma nova cena. Aqui no painel de cenas, a gente consegue clicar no símbolo de adição ou dar um botão direito mesmo e adicionar cena. E aqui ele já pede para a gente digitar o nome da cena. Eu vou utilizar o nome como exemplo de composição, dá um OK, e aqui já deu para ver que ele criou a cena com o nome exemplo de composição. É bem recomendável a gente evitar nome genérico, né, como cena 2 ou nova cena, principalmente quando o projeto ele começa a ficar grande e ter várias cenas. A gente pode utilizar tipo, nomes como abertura, aqui, por exemplo, coloquei apresentação, tela ou encerramento, por exemplo. Então, como a gente acabou de criar essa cena, ela ainda está vazia, então aqui na área de pré-visualização ela vai aparecer completamente preta porque não tem nenhuma informação, né? A gente não adicionou nenhuma fonte de informação para que seja uh, transmitido ou gravado. Para a gente construir, então, a gente primeiro tem que adicionar as fontes. É uma coisinha antes de adicionar fontes, se for necessário, se vocês criaram uma cena com o nome que vocês querem mudar depois, é só dar um botão direito e na opção de renomear. Vocês vai aparecer aqui a opção de renomear, então. Posso colocar, por exemplo, exemplo de composição, teste, só para ver, e está renomeado. É importante frisar que alterar o nome da cena não vai mudar em nada a composição de fontes, né? Vocês não vão perder toda a organização e configuração de fontes simplesmente por mudar o nome, né? Então aqui eu vou voltar só para o nome antigo mesmo, exemplo de composição. E então vamos adicionar a primeira fonte, né, nessa cena, que vai ser uma fonte de cor. Então a gente pode dar um ponto direito aqui na área de fontes e a gente vai usar então a cor. Então a gente coloca adicionar fonte e cor. A gente vai usar essa cor como plano de fundo, né? Então, como a gente vai usar como plano de fundo, eu vou colocar um nome que é sugestivo, né? Então o nome da cor vai ser plano de fundo. Vou dar um OK. E aqui já aparece algumas propriedades, né? Então a gente pode escolher a cor desejada e depois confirmar. Então eu vou colocar alguma cor aqui, por exemplo. Eu vou colocar uma cor verde. Vou dar um OK. OK. E tá aqui nosso plano de fundo já aplicado na nossa cena. Talvez para vocês ela não esteja ocupando corretamente toda a área de gravação, dependendo da versão e do sistema operacional. Só que para corrigir isso é bem fácil. A gente vem na fonte de plano de fundo, por exemplo, damos um botão direito, colocamos o mouse em cima de transformar e clicamos na opção de ajustar a tela, ou clicamos a tecla F ou Ctrl F, né? Então clique em ajustar a tela, ele vai se ajustar. Vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, vamos dizer que ele veio assim, eu quero ajustar a tela, então botão direito, transformar e ajustar a tela. Assim ele vai preencher completamente a tela de gravação. Como a gente não precisa movimentar esse plano de fundo, né, durante a montagem, as gravações, a gente pode usar o ícone de cadeado aqui, que é o bloquear, e dessa forma a gente não consegue mexer mais esse plano de fundo, né? Ele fica preso e é o que faz sentido pra gente, porque a gente não tem nenhuma intenção de mexer nele durante a gravação ou enquanto a gente está arrumando essa cena, né? Então agora vamos adicionar uma imagem na nossa cena. A gente pode dar um botão direito, adicionar fontes e vir aqui em imagem, colocar o nome de uma imagem. Como eu já baixei uma imagem e eu sei qual vai ser, eu vou dar um nome sugestivo, né? Então eu vou colocar logo da UFSM, porque eu baixei a imagem de um logo da UFSM e eu quero colocar aqui nessa cena. Então eu vou dar um OK. Aqui ele já pede para selecionar um arquivo de imagem, então eu vou no meu explorar. Eu salvei a imagem que eu baixei na pasta de imagens, né, Pictures. Vocês selecionam a imagem que vocês têm baixado aí, pode ser qualquer uma, formato PNG ou JPEG, enfim. Selecionada a imagem, já vai aparecer aqui automaticamente o caminho e vai aparecer na pré-visualização.
Vou dar um OK. E tá aqui a imagem da UFSM. Ela sempre vai ser, as imagens, né, sempre vão ser inseridas no tamanho original, então dependendo da dimensão do arquivo, ela pode ficar muito grande ou muito pequena. Então, quando a fonte está selecionada aqui, pode ser clicando pela pré-visualização ou aqui mesmo, a gente consegue movimentar a imagem clicando clicando e segurando, né, e arrastando ela. E para redimensionar, a gente pode utilizar os controles que estão aqui nos lados, nas bordas, né, para redimensionar. Então, por exemplo, eu vou diminuir o tamanho da imagem. Normalmente é melhor utilizar os cantos, né, para manter a proporção da imagem e evitar a distorção, mas aqui por padrão no OBS ele já ajusta, independente se tu utilizar as diagonais, né, ou os cantos, né, ou o lado e a parte inferior, superior, enfim. Então eu vou reduzir a imagem e colocar no canto superior direito, por exemplo, aqui em cima, assim. É importante observar os limites da área de pré-visualização, né? Porque qualquer parte fora desse quadro não vai aparecer no vídeo final. Então, se eu posicionar aqui, por exemplo, vai aparecer só metade do logotipo da UFSM. Então, eu posiciono corretamente aqui dentro da área e assim vai aparecer completamente. Como eu quero que o meu elemento fique aqui durante toda a gravação, transmissão e preparação da cena, eu vou bloquear essa fonte também. Então, vou colocar o logo da UFSM como bloqueado. Assim, eu já não consigo mais mexer nesse elemento, nessa fonte. Agora então, vamos adicionar mais uma fonte. Vamos adicionar um texto. Botão direito, adicionar fonte. Vamos vir aqui na opção de texto. No Windows, essa opção vai aparecer como texto GDI+. Dependendo do sistema operacional, você pode mudar ou da versão, mas é a opção que tenha o texto aqui. Vamos criar um novo texto. Vou colocar como... Eu vou usar esse texto como um título, então eu vou dar um nome de título, né? Que é mais sugestivo do que simplesmente texto 3. Então eu vou colocar aqui título, ok? E pronto, foi criada a nossa fonte. A gente pode, nossa fonte de texto, né? A gente pode mudar a fonte, a família da fonte do texto. Vou manter Arial mesmo, mas vocês podem escolher diferentes fontes aqui, tem várias opções, né? Diferentes estilos de fontes, fontes, né? Família de fontes mesmo, e o tamanho da fonte. Vou manter a padrão mesmo, não vou mudar. Mas se vocês quiserem mudar, podem mudar ali. Vou escrever então, aqui é a parte do texto que vai ser, vai aparecer na pré-visualização. Então vou colocar, por exemplo, mini curso de OBS Studio. Vou dar um OK também. E pronto, já dá pra ver que foi adicionado na nossa cena. E eu vou redimensionar ela, porque ficou muito grande, né? Então vou pegar aqui na borda, por exemplo, e diminuir bastante o tamanho. Assim eu já consigo encaixar ela perfeitamente na nossa cena, né? Tem diversas opções, né, para configurar, mas o principal seria o texto, a fonte, e depois a gente consegue colocar e redimensionar pela pré-visualização mesmo. Uma coisa importante destacar é que se vocês precisarem modificar o conteúdo ou as configurações de alguma fonte, a gente não precisa remover e criá-la novamente do zero. A gente pode clicar com o botão direito em cima da fonte que a gente quer modificar. Então, botão direito e vir na parte de propriedades. Então, se eu quisesse mudar, por exemplo, para outro texto aqui nessa fonte de texto, colocar um outro título, por exemplo, eu poderia modificar aqui na aba de texto, mudar a fonte e dar um OK que ela vai ser atualizada, né? Então a gente não precisa ficar removendo e criando sempre uma fonte nova. A gente pode modificá-la a partir das propriedades. Para a imagem também vai ser a mesma coisa, né? Se eu quiser, por exemplo, substituir por outra imagem, eu venho no botão direito, propriedades e seleciono outra logo da UFSM, por exemplo, ou qualquer outra imagem. Então agora vamos adicionar mais uma fonte na nossa cena de exemplo. Vamos adicionar uma captura de janela, né? A gente já mexeu com captura de monitor, agora vamos usar a captura de janela. Diferente da captura de tela, então, que vai mostrar todo o conteúdo do monitor, a captura de janela vai exibir somente o programa que a gente selecionar nas propriedades. Então, é ainda mais útil quando a gente quer mostrar um navegador, por exemplo, uma apresentação, ou um outro aplicativo específico, sem exibir toda o restante, né, da área de trabalho. Vou criar aqui uma janela chamada, então, uma fonte chamada janela da Microsoft Store, que é a que eu tenho aberto aqui, vou usar como exemplo. Damos um OK. Então, a primeira opção aqui é a mais importante, de selecionar a janela. Então, aqui vai ter todas as opções das janelas abertas no dispositivo de vocês. Eu vou selecionar aqui a Microsoft Store, que é a janela que eu estou usando como exemplo aqui, mas poderia ser qualquer
enfim, qualquer janela aberta, um navegador, um aplicativo diferente que vocês querem utilizar. Então, eu vou selecionar a Microsoft Store como exemplo. O método de captura e as outras propriedades vocês podem mexer também, mas o importante é realmente selecionar a janela principal, né? Então, vamos dar um OK, e deu para ver que ela já está sendo capturada aqui, né? Eu posso abrir, ela vai estar com esse conteúdo. Como ele está pegando a janela, independente do tamanho, mesmo não estando em janela cheia, ela vai capturar só a janela. Então, pode ver aqui, por exemplo, que tem toda a informação atrás do OBS, do Windows, né, da barra de tarefas, e não está sendo capturado, né? Está sendo capturado somente a a janela da Microsoft. Em alguns sistemas operacionais, né, eles têm tem a otimização de bateria, por exemplo, de ao minimizar a janela não aparecer. Então, se eu deixar ela aberta aqui, por exemplo, tem que deixar aberta e não minimizada, né, que aí vai aparecer na transmissão e na gravação. Mas isso depende bastante do sistema operacional também. Se vocês querem mostrar diferentes programas ou alternar frequentemente entre janelas, aí a opção mais conveniente mesmo é utilizar a captura de tela, que a gente já usou, e não a captura de janela, né? Então, na primeira atividade que eu vou postar, pode ser utilizado uma captura de tela ou uma captura de janela mesmo, que vocês vão ter mais informações sobre essa atividade na especificação mesmo. Uma coisa que a gente pode observar é que a nova fonte, ela sempre é adicionada acima das demais, né? Então, por isso que sempre está cobrindo, por exemplo, eu acabei de adicionar a janela da Microsoft Store, então vai ficar sobre qualquer outro elemento abaixo dela, né? Sobre o título, por exemplo, ou a logo. Como a gente viu na aula anterior, então essas ordens das fontes são como uma pilha de camadas. As fontes que estão mais acima aparecem sobre as selecionadas embaixo, né? Então, quero, por exemplo, não quero deixar a janela da Microsoft Store acima do título. Então, posso pegar o título aqui e arrastar ela para cima da janela da Microsoft Store. Assim, vai ficar sobre a janela. E isso vale para qualquer outro elemento, como captura de tela, imagem, texto, plano de fundo, enfim. Então eu vou deixar reorganizado assim, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Uma alternativa também para fazer esse ajuste de sobreposição é usar as setas aqui embaixo. Então se eu selecionar o título aqui, por exemplo, e mover ele para baixo, ó, ele vai mexer lá para a última camada. Então o título está abaixo até do plano de fundo, ele nem vai mais aparecer. Se eu quero deixar na ordem, em outra ordem, eu mexo pela setinha também, ou seguro a fonte e reordeno ela por aqui. Então eu quero deixar o título assim, a janela assim. Eu vou bloquear eles aqui para não mexer mais durante a gravação ou a configuração da nossa cena. Como eu já mostrei antes, tem um menu bem importante aqui nas fontes, individualmente por fonte, né, que é o menu transformar, que é bem útil para organizar rapidamente uma fonte, né? Então eu vou desbloquear aqui a janela da Microsoft, só para exemplificar. Então a janela está aqui, aquele botão direito e transformar. Na aba de transformar aqui a gente tem várias opções para organizar. Não vou entrar em detalhes em todas as opções, mas vocês podem ir testando mesmo, que vocês vão ver visualmente o que eles fazem. Mas tem dois bem importantes aqui, que é centralizar a tela e ajustar a tela. Se eu clicar na opção de centralizar a tela, ele vai ajustar a minha fonte, com o tamanho que tiver, para o centro da tela, né? Então a gente pode ver até aqui pelos valores de distância em pixels do vertical e horizontal, que eles são idênticos. Uma outra opção bem utilizada também, na aba de transformar aqui, é ajustar a tela, né, que ele vai preencher toda a área de gravação sem afetar as proporções da janela da Microsoft, aqui, por exemplo, ou de qualquer outra captura, né? Então ele vai preencher, não perdendo nenhuma informação da janela e também não mexendo nas proporções para que ele fique esticado para preencher tudo. Então essas são duas transformações principais, mas tem outras ali que vocês podem ir testando e visualmente vendo, que é bem intuitivo, né? Então eu quero deixar minha janela assim e vou bloquear. Outra ferramenta útil no OBS é o recorte de uma fonte, né? Então, em alguns casos, a gente quer mostrar só uma parte da fonte, a gente quer manter uma outra parte oculta, por exemplo. No Windows, pelo menos aqui, a gente mantém a tecla Alt pressionada enquanto a gente arrasta uma das bordas da fonte. Então, vou usar, por exemplo, a janela da Microsoft, vou desbloquear aqui. Vou pegar essa borda aqui, vou segurar Alt, dá pra ver que ele vai recortando aqui, ó. Então, independente, posso dar um zoom na diagonal ou cortar diretamente pela lateral, mexendo meu mouse só na linha horizontal ou também na vertical, né? Então isso é útil se a gente quer cortar uma parte da fonte. Então, por exemplo, eu não quero essa barra lateral da Microsoft aqui. Então, eu vou segurar o Alt, clicar e arrastar aqui na linha horizontal, né? Então, eu vou cortar o painel lateral aqui e pronto. Eu cortei uma parte da informação que eu não gostaria de gravar, por exemplo.
e deixar só a parte principal que eu quero. Então, isso também é uma outra ferramenta útil, que é o recorte, né? Pelo menos no sistema operacional do Windows, é só segurar Alt e controlar ali pelas bordas da fonte. Outro tipo de fonte bastante utilizado é o dispositivo de captura de vídeo. A gente pode vir no botão direito, adicionar fonte, e vir aqui em dispositivo de captura de vídeo, que seria, né, normalmente empregado para acionar uma webcam. Então eu vou criar uma nova fonte chamada webcam aqui, webcam, e selecionar o dispositivo disponível. Aqui no caso tem só a webcam do meu notebook, né? Tá totalmente preto porque ela tá tampada. Então vou dar um OK aqui e deu pra ver que a webcam já tá funcionando. Ela tá tampada, então por isso que tá só a imagem preta, né? Lembrando que a utilização do webcam vai ser totalmente opcional nas atividades do minicurso, né? Nenhum participante vai ser obrigado a mostrar o rosto ou enfim, uma parte da casa de vocês, né? Isso não é necessário. Mas antes de adicionar um webcam, se vocês forem utilizar para alguma transmissão ao vivo, por exemplo, alguma gravação, sempre é importante verificar, né, se o ambiente não tem nenhuma informação ou objeto que vocês não querem mostrar, para deixar a imagem mais limpa também. Se tu não tiver uma webcam, não tem nenhum problema, os demais conteúdos da aula vão ser realizados normalmente e nenhuma atividade vai pedir o uso de webcam. Se uma fonte não for mais necessária, então, por exemplo, aqui, minha webcam está tampada, eu não quero mais usar na minha cena. Então a gente pode excluir ela. Podemos dar um botão direito e vir em remover, ou só selecionar a fonte e clicar a tecla Del. Sempre vai pedir uma confirmação de remoção, né? Porque quando a gente remove, a gente está perdendo toda a configuração que a gente fez nessa fonte. Então, ele sempre vai pedir essa confirmação. A gente dá um sim e pronto. A fonte foi removida da nossa cena. Outra opção na interface principal que a gente tem também é duplicar uma cena, né? Então, se a gente quer uma segunda cena bastante semelhante a uma primeira, por exemplo, a gente não precisa reconstruir tudo do zero. A gente pode clicar com o botão direito da cima, em cima da cena que a gente vai copiar. Então, eu vou copiar aqui, por exemplo, o exemplo de composição, do botão direito. Posso clicar em duplicar e vou dar um nome, vou deixar esse nome aqui que ele já sugeriu mesmo, que é o exemplo de composição 2. Vou dar um OK. Ele já criou o exemplo de composição 2 aqui. Então a nova cena ela já vai ter inicialmente as mesmas fontes e a mesma organização, né? A gente pode até ver se eu trocar aqui entre as cenas. Tem um efeito de transição, mas como elas são iguais, não vai mudar nada na tela, né? Na pré-visualização aqui. Então, agora a gente pode modificar essa cópia para criar alguma outra cena, enfim. Mas começando, né, da cena que a gente duplicou. Então, por exemplo, agora eu não quero mais mostrar a janela da Microsoft Store nessa cena aqui. Então eu posso ocultar a visibilidade dele, por exemplo, e só vai aparecer na composição 1 e não na composição 2. Se a gente quiser mudar o título, por exemplo, se é alguma coisa importante, né? O título, vou colocar, por exemplo, mini curso de OBS Studio 2. Ele vai mudar também na composição, porque a gente está se baseando na mesma fonte de informação. Então, se a gente quer mudar, por exemplo, o título, somente na 2, então eu vou colocar aqui como OBS Studio ainda, a gente teria que adicionar uma nova fonte, uh, ou duplicar ela mesmo, né? Então pode a gente copia, dá um Ctrl V aqui, ou colar. A gente tem o título 2 aqui e o título 1. Eu quero um novo título, então eu vou tirar a visibilidade dessa aqui. E no título 2 eu vou mudar para o mini curso de OBS Studio 2. Como eu criei uma nova fonte só nessa composição 2 aqui, é esperado que na composição 1, né, na composição original que eu fiz a duplicação, uh, não esteja escrito mini curso de OBS 2, e sim só mini curso de OBS Studio. E foi o que aconteceu, né? Então, quando a gente duplica uma cena, a gente está usando as mesmas fontes de informação da cena original, então elas vão ser atualizadas nas duas cenas. Isso é importante destacar, né? Então, se vocês querem modificar uma propriedade de uma fonte que ainda tem a origem na cena original, que foi duplicada, ela vai mudar tanto na cena original quanto na cena duplicada. Assim como as fontes, as cenas também podem ser organizadas no painel. A gente pode arrastar para deixar na ordem que a gente vai utilizar, por exemplo, durante uma gravação ou uma transmissão. Então, por exemplo, eu gostaria de colocar a apresentação como a primeira cena, então eu arrasto e jogo ela para cima aqui. Depois a tela, depois o encerramento. E deixar os exemplos aqui embaixo. É tranquilo de fazer e é a mesma forma como a gente faz com as fontes, né? Então a gente só clica, segura e arrasta. Então agora vamos observar a composição que a gente fez, né? A cena que a gente construiu. Na parte inferior da lista a gente tem a cor funcionando como plano de fundo. Depois a gente tem a captura de janela, por exemplo.
o logotipo e o título, que estão sobre esse plano de fundo. E depois a gente incluiu uma webcam, né, mas como a gente não estava a fim de utilizar, estava tampado, enfim, não tinha nenhuma informação útil que ia trazer para o vídeo, a gente removeu. Então as fontes foram posicionadas, redimensionadas, a gente ordenou também e bloqueou para evitar alterações acidentais durante a gravação. Os conteúdos dessa aula aqui já estão bem relacionados com a primeira atividade avaliativa, que vai ser necessário criar uma cena e, enfim, adicionar algumas fontes que vão estar melhor descrito no enunciado da atividade lá no Google Classroom. Então, nessa aula, a gente criou e organizou cenas e fontes no OBS Studio. A gente aprendeu a adicionar fonte de cor, imagem, texto, captura de janela e também de vídeo. A gente também viu como posicionar, redimensionar, recortar, ordenar, ocultar e bloquear os elementos, né, as fontes. E além disso, a gente também aprendeu a duplicar uma cena e reutilizar fontes existentes. Com esses conhecimentos aqui, já é possível construir diferentes composições para gravações e transmissões e realizar também a primeira atividade avaliativa do minicurso. Na próxima aula, a gente vai estudar bem mais a parte de áudio, então a parte do mixer de áudio, selecionar os dispositivos corretos e conhecer alguns filtros básicos que melhoram a captura do microfone. Então, até a próxima aula.